Como talvez a maioria, se não todos, sabem, nosso encargo é chamados a uma vida de união com Cristo. Tenho absoluta certeza, amados irmãos, que o mais urgente chamado de Deus nesse tempo do fim está relacionado a esta realidade. Para que nós tenhamos uma vida de intimidade, de união com Cristo Jesus. Não tenho a menor dificuldade de dizer. Podemos estar vivendo no último movimento de amor de Deus no meio do seu povo antes da volta do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Não tem a menor dúvida disso. Queridos irmãos, nós estamos tendo o privilégio de vermos o último movimento, a última volta do ponteiro do relógio escatológico de Deus antes da vinda de Cristo Jesus. Como certo irmão já falou, o arrebatamento já começou. Como assim o arrebatamento já começou? Não é o arrebatamento físico, mas é o arrebatamento das nossas afeições. Tenho visto isso em vários lugares onde temos tido a oportunidade de ter comunhão. Irmãos e irmãs, jovenzinhos de 10 anos de idade, sendo arrebatados em seus afetos, com um amor por Cristo indescritível. Então, saibam, irmãos e irmãs, que o arrebatamento já tem começado. Antes da igreja ser levada aos céus, os nossos corações precisam ser capturados, as nossas afeições precisam ser levadas à presença do Senhor. Isso fala-nos exatamente da grande necessidade que nós temos de contemplarmos, de experimentarmos uma vida de união com Cristo. É algo que nós precisamos tomar como um assunto extremamente sério. E para tanto, queridos irmãos, nós teremos 5 sessões. 5 sessões juntos para trabalharmos esse assunto. E nós vamos dividir esse tópico maior em 5 partes. Primeira parte, ainda nós vamos trabalhar com ela hoje, eu vou apenas enumerá-las. Se você for anotar, vai anotando aí. Vida de consagração. Vida de consagração, vamos estar trabalhando hoje isso. Depois, amanhã, nós vamos estar tratando a respeito da resposta de uma pergunta. O que significa uma vida de união com Cristo? Na terceira reunião, nós vamos estar falando sobre o testemunho da igreja em tempos de declínio, no qual nós estamos inseridos. Na quarta reunião, nós vamos estar falando sobre o inegociável caminho da cruz. Inegociável caminho da cruz. E na última sessão, nós vamos estar falando sobre os caminhos para uma vida ascensional. Então, esses 5 tópicos, como um feixe laçado, vão nos ajudar a pensar exatamente o que queremos dizer, o que o Espírito quer trazer para nós sobre a direção de uma vida de união com Cristo Jesus. Queridos irmãos, não tenham a dúvida de ouvir isto. É uma das mais imperiosas necessidades da igreja. É uma das mais imperiosas necessidades de cada um daquele que faz parte do corpo de Cristo, nesse tempo do fim, de desfrutar de uma vida de união com Cristo Jesus. Deixe-me fazer uma pergunta. Como nosso irmão aqui colocou, pode ser que haja, assim, uma palavra de exortação. Então, certo irmão, uma vez disse o seguinte: irmãos, eu quero aconselhar que vocês apertem um cinto de segurança porque teremos turbulência no ar hoje. Então, vai chacoalhar o avião. Então, aperte os cintos. Fique no lugar e preste atenção. Meu irmão, minha irmã, até quando nós vamos brincar de cristão? O diabo não brinca de ser diabo. Nós não podemos brincar de ser cristãos. Há quanto tempo você tem jornadeado diante dele? Há quanto tempo você tem caminhado como cristão, como cristã? Como está a sua vida? Vocês percebem que nós vamos chacoalhar a roseira. Irmãos, o Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando. Ele está buscando uma igreja santa. Eu tenho dito por aí que é tempo de salão de beleza espiritual. Aí você pergunta, o que você quer dizer com salão de beleza espiritual? Quando aquela jovenzinha está se preparando
para o encontro do seu futuro marido, ela vai nesses salões de beleza e vai tentar se produzir da melhor forma para que o seu noivo olhe com aqueles olhos apaixonados para ela e veja toda a beleza, não é isso? Da mesma forma, o noivo está pronto, amados irmãos e irmãs. E a noiva? E a noiva está adornada? A noiva fala de nós, da igreja. É tempo de salão de beleza espiritual. Isso eu falo de uma vida ascensional. Isso eu falo de uma vida de santidade. Isso eu falo de uma vida na presença de Deus. Isso eu falo de uma vida além do véu. O Senhor quer encontrar uma igreja preparada, irmãos e irmãs. Será que se o Senhor Jesus viesse nesse momento, Ele encontraria essa igreja que Ele tanto anseia? Não estou falando de perfeccionismo, nem de inerrância. Eu estou falando de um povo que está ansiando, aspirando por santidade. Então, esse tema é mais do que um tópico para nós estudarmos. É uma necessidade gritante que o povo de Deus tem para considerar no seu coração. Então, queridos irmãos, isso é um assunto extremamente importante. Nós vivemos numa sociedade em absoluto declínio, assim como o povo de Deus, em linhas gerais, está provando isto. Sabe quem já nos ajudou a ver isto? O apóstolo Paulo. Agora eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias em 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. E aqui nós vamos ler os 5 primeiros versículos. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Vocês sabem que esta foi a derradeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Para mim, é uma das mais lindas cartas. Eu confesso a você que quando eu meditei, nós já meditamos sobre essa carta algumas vezes, eu em especial, nas minhas devoções, não tem como ler essa carta sem derramar lágrimas. Se você quiser conhecer a Cristo, você olhe para o apóstolo Paulo. Leia essa carta com esse espírito. Você vai ver Cristo manifesto em Paulo. Você vai ver que Paulo vivia uma vida de união com Cristo. E aqui Paulo, então, com os seus olhos proféticos, seus olhos que se estenderam até os nossos dias, ele nos disse exatamente essas palavras que vou ler aqui para vocês. Versículo 1 em diante. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Uau! Que texto é esse que nós estamos contemplando? O apóstolo Paulo ele está nos mostrando aqui algo extremamente que é adequadamente aplicável na nossa sociedade hoje. Se você fazer a soma de todos esses vícios, se torna um catálogo para nós de 18 tipos de vícios que ele enumera aqui. Mas eu quero destacar para vocês 3 palavras. 3 palavras aqui, extremamente importantes, e vocês vão entender o porquê. Porque essas 3 palavras, elas verdadeiramente vão nos mostrar, vão nos caracterizar a sociedade que nós estamos nesse tempo vivendo. A primeira delas, no versículo 2, diz assim: pois os homens serão egoístas. Talvez na sua versão, que é melhor do que essa que eu estou lendo aqui, diz: os homens serão amantes de si mesmos. É essa palavra que está no original. Amantes de si mesmos. Essa palavra, me permitam aqui fazer uma menção no original, porque vai ser importante para as duas considerações. Vocês vão perceber que esta palavra e as duas que eu vou citar na sequência têm o mesmo prefixo. Então, aqui no original é philautos, ou seja, amante de si mesmo. Essa é a palavra. Então, uma das características da sociedade do tempo do fim é que os homens seriam amantes de si mesmos. Philautos.
Essa é uma das características. E isso não é somente visto numa sociedade, o mundo secular. O que nós temos visto é que isto tem sido percebido no meio do povo de Deus. Mas existe uma outra palavra que é na sequência dessa mesma que eu coloquei para vocês, a palavra avarentos que aparece aí. Por incrível que pareça, é uma palavra que é composta de duas como a primeira, mas a sua raiz, o seu prefixo é philéu também. Philarguros significa amantes do dinheiro. Então, uma das características da sociedade do tempo do fim seria uma sociedade que ela seria totalmente materialista, amantes do dinheiro. Irmãos e irmãs, o que eu tenho visto no meio do povo de Deus é algo assustador. Assustador. Quando o apóstolo Paulo nos fala essas verdades aqui, ele está não somente vislumbrando a sociedade caída, mas ele está escrevendo isso para a igreja do tempo do fim. Então, não somente uma igreja que ama a si mesma, não somente aquele cristão que ama-se a si mesmo, mas também cristãos que amam o dinheiro, amam as coisas materiais. Então, filautos, filarguros. Na parte final, nós vamos encontrar aqui, no versículo 4, vai lá dizer assim, traidores, atrevidos, enfatuados, mas amigos dos prazeres. Novamente, o mesmo prefixo, filéu, que é amor, o amante. Aqui, filedonos, ou seja, amantes do prazer. Então nós temos amantes de si mesmos, amantes do dinheiro e amantes do prazer. Essa é a característica da sociedade na qual nós estamos inseridos. E isso tem atacado o povo de Deus. Então essas três palavras, quando nós trazemos elas à tona, elas descrevem aqueles 18 vícios que estão catalogados aqui. É a descrição da sociedade do tempo do fim. Narcisista, materialista e hedonista. O que é o narcisismo? O narcisista é aquele que faz do seu umbigo o centro do universo. Todas as coisas devem gravitar em torno da minha vontade. Amantes de si mesmo. Narciso. A outra característica, não somente uma característica narcisista, mas uma característica materialista. Onde, na realidade, há uma confusão tremenda. Muitos interpretam que o Senhor prometeu as riquezas para o seu povo nessa terra. Onde está escrito isso? A riqueza que nós temos chama-se Cristo Jesus. Essa é a riqueza das riquezas. Então essa sociedade não é só narcisista, materialista, mas ela é hedonista. O que é o hedonismo? É aquele que faz do prazer o seu bem maior. Ele busca no prazer o seu bem maior. É exatamente uma das características da sociedade. Nós vivemos em torno do prazer. Então nós vemos essa clara, vamos dizer assim, descrição que Paulo nos traz desse tempo do fim. Vivemos numa geração extremamente egocentralizada. Geração self. A geração self. O inimigo é tão ardiloso que ele conseguiu produzir um mecanismo que nós podemos tirar uma selfie. Ele conseguiu nos jogar exatamente onde nosso ego mais quer, no like. Quantas curtidas eu tive? Isso é uma artimanha satânica que nós presenciamos. Então, queridos irmãos, a igreja tem sido duramente afetada por essa cultura caída, secularizada. E o Senhor quer que nós entendamos. Eu estou apresentando nesse momento introdutório exatamente algumas características que, vistas da ótica do apóstolo Paulo, estamos tendo a clara experiência no meio delas, nesse tempo. Irmãos, essa poeira tóxica tem chegado à igreja. Tem maculado o testemunho da igreja. Nós não estamos andando direito. Nós não conseguimos. Amados irmãos,
Isso tem afetado a nossa devoção ao Senhor. Isso tem afetado o nosso casamento, isso tem afetado a nossa família, isso tem afetado o nosso relacionamento com os irmãos, tem afetado o nosso testemunho neste mundo. Por isso, porque nós fazemos parte de uma geração indiferente, apática em relação ao Senhor. Por isso é que nós estamos sendo chamados a uma vida de união com Cristo. Entende a carga do meu coração? Permitam-me falar, porque eu falei daqueles 3 tipos de amores, né? O amor a si mesmo, o amor ao dinheiro e o amor ao prazer. Mas Deus tem 4 movimentos de amor. Guarde bem isso. 4 movimentos de amor. E Ele quer que nós conheçamos. O primeiro movimento de amor é o movimento vertical. Tudo começa aqui. Nós podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Então é um movimento vertical, quando eu desfruto desse amor. Os outros 3 tipos de amor são expressões horizontais. O segundo movimento de amor, que é o primeiro, horizontal no caso, é o amor à família. É o amor à família. No caso, né, do ponto de vista horizontal, seria o segundo, seria o amor aos irmãos. Digo uma coisa a você, meu irmão, minha irmã. Você não tem que amar o seu irmão e sua irmã porque ela torce primeiro no mesmo time ou ela é legalzinha. Você tem que amar o seu irmão e sua irmã porque ela tem Cristo no coração. Nós somos muito diferentes. E o Senhor nos une para que nós possamos exercitar o amor para o diferente. Então, os 2 horizontais. Primeiro, o amor à família. O segundo, amor aos irmãos. E o terceiro, tão importante como os demais anteriores, amor às almas perdidas. Temos falhado, não temos, irmãos? Qual foi a última vez que você falou do teu grande amor por Cristo Jesus àquelas pessoas que estão ao seu redor? Ou você é do tipo do cristão agente secreto? Ninguém sabe que você é. Tem cristão agente secreto, né? Cristão agente secreto é aquele um que nunca se identifica. Irmãos, esses 4 movimentos de amor precisam caminhar juntos. Porque se nós estivermos falhando num desses aqui, reveja o primeiro. Reveja o primeiro, o seu relacionamento com o Senhor. Ainda bem que eu avisei que era para apertar o cinto de segurança, né, irmãos? Irmão, nós estamos vivendo em dias difíceis, em dias trabalhosos. Nós precisamos ser despertados para este assunto tão importante. Estamos sendo chamados para uma vida de união com Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar, que Ele possa realmente capturar nossos corações, irmãos e irmãs, desse assunto. Aí, no tempo que nós temos, nós vamos então avançar na nossa reflexão, tocando no primeiro tópico, né, que nós dividimos na primeira sessão, que é vida de consagração. O que será isso? O que será a vida de consagração? Uma coisa importante, a primeira experiência que um cristão tem, se ele é cristão, ele nasceu de novo. Aquele jovem, aquela jovem, ou aquele mais velho que conheceu a Cristo Jesus, nasceu de novo, é uma experiência de total consagração ao Senhor. É a primeira experiência. Porque isso está diretamente ligado ao apelo que o Senhor tem feito a nós. Ele tem nos chamado para uma vida de união com Cristo. Então, você nasceu de novo, entenda. Você precisa ter uma clareza no seu coração, na sua mente, de que você precisa de uma vida de plena consagração. E é exatamente a nossa temática nessa noite ainda. Queridos irmãos, o mundo está esperando para ver o que Deus pode fazer por uma alma totalmente consagrada a Ele. E o mundo não está vendo isto. O mundo está esperando para ver o que Deus pode fazer através de uma alma totalmente consagrada a Ele. Como tem sido o nosso testemunho, o testemunho das assembleias aqui representadas.
Não somente o mundo, queridos irmãos. Não somente o mundo, mas Deus mesmo está esperando, aguardando aquele irmão, aquela irmã que seja tão devotada a Ele, tão entregue a Ele, do que qualquer outra pessoa que já viveu nesse mundo. Já que nós encontramos aqui corações dispostos a isso, Senhor, eu quero, eu desejo, Senhor. Não há limites, amados irmãos, não há limites. Não há limites ao que Deus pode fazer através de um homem, através de uma mulher, através de um irmão, através de uma irmã totalmente consagrada a Ele. Não há limites, não há. Mas, Thomas, o que você quer dizer com vida de consagração? O que você quer nos mostrar? Eu quero mostrar para vocês que sem essa vida de plena consagração não há como nós provarmos uma vida de união com Cristo Jesus. E a consagração, ela na realidade, ela é colocada sobre 3 fundamentos. Você vai anotar aí, 3 fundamentos. Para que você e eu compreendamos o que significa vida de consagração, nós precisamos compreender exatamente os 3 fundamentos. O primeiro fundamento de uma vida de consagração, guarde bem o que eu vou dizer. Guarde bem o que eu vou dizer. É conhecer o amor de Cristo por mim. Não é eu conhecer o meu amor por Cristo. Não. O primeiro fundamento da consagração é eu conhecer o amor de Cristo por mim. Primeiro. Segundo fundamento, depois nós vamos voltar aqui. Segundo fundamento é relacionado a nós conhecermos os direitos de Cristo sobre mim. Vamos junto? Primeiro é o amor dele por mim. Segundo, é eu conhecer os direitos dele sobre mim. Guarde lá. E o terceiro fundamento, para que nós entendamos o que eu quero dizer com vida de consagração, na realidade é uma resposta. É uma resposta aos 2 anteriores. É fazer uma entrega voluntária a Cristo. Fazer uma entrega voluntária a Cristo. Então nós fechamos as 3 questões. 3 fundamentos. Guarde lá. Então, vamos lá. É conhecer o amor de Cristo por mim. É conhecer os direitos de Cristo sobre mim. Lógico, eu vou responder agora. Eu vou fazer uma entrega voluntária a Cristo Jesus. Aí nós fechamos o quadro. Aí nós vamos entender, pelo menos nessa direção que estamos tendo aqui, o que significa uma vida de consagração. Que sem ela, como nós vamos experienciar uma vida de união com Cristo? Esse é o nosso ponto. Essa é a nossa diretiva nesse momento. Então, para que consideremos o primeiro fundamento, que é o conhecer o amor de Cristo por mim, eu preciso de uma passagem, 2 Coríntios, por favor, 2 Coríntios 5, versículo 14. A palavra de Deus assim diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Olha que texto precioso, ele é riquíssimo, ele se torna mais rico quando nós vamos entender uma palavra que eu vou destacar para vocês aqui. Para que de fato fique destacado a importância desse primeiro fundamento, eu preciso falar para vocês a respeito de uma palavrinha que na minha versão aparece constrange. Constrange. E essa palavra ela é muito especial lá no original. Depois você que gosta de pesquisar, vai a fundo e você vai entender o significado profundo dela. O que significa a palavra constrange aqui? É ser envolvido apertadamente, é ser cercado de tal forma que a pessoa não tem como escapar. Olha só que significado lindo. Essa particularmente eu gosto muito. É abraçar sem deixar ir. Isto é a palavra constranger. É você abraçar sem deixar aquele que você abraçou ir. Olha que lindo. Aí quando nós temos essa compreensão mais ampla do significado desta palavra, o texto ele cresce no nosso coração.
Então, o amor de Cristo nos abraça sem nos deixar ir. Lembre-se, o primeiro fundamento é conhecermos o amor de Cristo por mim ou por nós. Já pensou, minha irmã? Ele te abraça assim, você não vai mais embora. Não vai mais embora. Isso é amor. Ele nos sitia, ou seja, ele nos envolve. Ele nos aperta de tal forma que ele não quer nos deixar ir. E nós não conhecemos esse amor. Muitas vezes nós somos genéricos no falar, Deus, o Senhor me amou, sim, Ele deu a vida por mim naquela... Ele me amou. Mas você já pensou o que Ele fez por você? Como Ele agiu, que Ele foi com grande valentia, Ele marchou em direção àquela cruz por amor a você. Ele não precisava fazer isto, mas Ele o fez. Então, quando nós conhecemos essa palavra dentro dessa, vamos dizer, dessa definição, fica mais claro para o nosso coração. O amor de Cristo faz isso com cada um de nós. Aí você tem, sabe o que, meu irmão, minha irmã? Uma sensação de aprisionamento santo. Nós fomos aprisionados de maneira santa. Através do que laço? De que laço? Laços de amor. Laços que não se abrem. É exatamente esse tipo de amor que nós precisamos conhecer, que vem de Cristo em direção a nós. E tocar nesse amor é essencial, é fundamental para nós compreendermos o primeiro fundamento da consagração. Se nós não discernirmos o amor de Cristo por nós, nós não teremos um movimento segundo nem um terceiro aí dessa tríade que nos mostra o que significa a consagração. Meu irmão, minha irmã, você e eu precisamos conhecer o amor de Cristo que foi revelado por nós. Há vários textos que nós podemos abrir, e eu vou pegar 2 textos aqui, inicialmente. Efésios capítulo 5, por favor. Efésios no capítulo 5, vai ser o versículo 2. Eu vou ler todo o texto, o versículo, e vou destacar o ponto que eu quero que vocês aí coloquem os olhos. Versículo 2, capítulo 5 do livro de Efésios. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Guarde essa passagem. Nesse mesmo livro, mesmo capítulo, versículo 25. 25 aí, olha 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui está. Eu quero que vocês observem e destaquem a ordem que o Espírito Santo trouxe ao coração do apóstolo Paulo quando ele redigiu essa carta. Olhando para qualquer um dos versos, é a mesma ordem. Olhando para o versículo 2, mostrando aí como também Cristo nos amou e se entregou. A pergunta que eu faço, por que não está invertido aqui? Ele se entregou por nós e nos amou. Seria já um grande feito. Por que não está? Ele se entregou e nos amou. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Ele não nos purificou primeiro e então nos amou. Não, Ele nos amou na nossa miséria, na nossa sujeira, na nossa imundícia, na nossa bebedeira, na nossa prostituição, no nosso adultério. Ele nos amou. Ele não nos tomou da lama, primeiramente nos limpou. Agora você é digno do meu amor. Ele foi nos buscar na sujeira, na lama, no lodo, no charco. Ele nos amou. Então é por isso que está nessa ordem, para que nós compreendamos que o primeiro fundamento para que nós vivamos uma vida consagrada é nós conhecermos o amor dele por nós. E é exatamente nessa ordem. Peguem, por favor, Marcos, livro de Marcos, no capítulo 1. Aqui nós vamos ler a partir do versículo 40. 2 ou 3 versículos são necessários aqui e suficientes. Então, Marcos, capítulo 1,
Versículo 40 em diante. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Olha que texto! Vocês já imaginaram aqui? Então vem um leproso, vocês sabem exatamente qual era a carga de doença que a lepra trazia. O peso era uma doença extremamente repugnante, mal cheirosa, extremamente horrível à vista. E esse leproso chega aí rogando de joelho, pede para que ele fosse purificado. Aí Jesus, profundamente tocado, compadecido, a palavra esplâncton que aparece aqui, ele foi movido até as entranhas do seu ser. Isso é amor. O que ele fez? Estendeu a mão e tocou. Por que ele não purificou e tocou? Deixa eu purificar, porque dá um abraço nele. Agora já está limpo, né? Está cheiroso. Agora eu vou abraçar. Não, mas Jesus abraçou aquele leproso naquela condição de miséria. Sabe, Keila, foi assim que ele fez com você. Foi assim que ele fez comigo. Foi com o Valdeci, com o Miguel. Foi assim que ele fez com cada um de nós. Na nossa sujeira, na nossa mentira, no nosso engano, na nossa corrupção, nossa malignidade. Ele nos abraçou. Nos abraçou. Então ele nos amou e se entregou por nós. Então nós precisamos conhecer o amor dele por nós. Esse é o primeiro fundamento. Se nós não conhecemos esse amor, como que nós vamos amar? Como nós vamos nos derramar diante dele? Nós temos um conhecimento meio superficial sobre esse assunto. E nós precisamos ser tocados nisso. Ah, queridos irmãos, como o Senhor precisa nos ajudar nesse assunto. Vocês sabem que há 2 atributos divinos que não podem ser aplicados numa mesma pessoa ao mesmo tempo. Não pode. Justiça e misericórdia. Justiça. A justiça diz, pelo juízo de Deus, que o Pete deve ser condenado. Deus está errado se condenar ele? Ou condenar o Thomas? De forma alguma, né? Mas a condenação está aplicada. Mas a Bíblia fala que Deus é misericordioso. Mas se Deus condenar o Pete e ao mesmo tempo dá para exercer misericórdia sobre ele, não dá, né? A misericórdia é não tratar ele como ele merece. Não tratar Thomas como ele merece, então não dá. Como que eu vou entender esses 2 atributos? Só na cruz. Vocês se lembram quando o Senhor Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ali, todos os nossos pecados, nossas malignidades, toda a nossa maldade havia sido colocado sobre Jesus. E Deus, o Pai, derramou toda a taça da ira de juízo sobre Jesus. Um diálogo da cruz que eu crio aqui para vocês. Pai amado, sobre mim o teu juízo, sobre o Pete a tua misericórdia. Sobre Thomas a tua misericórdia, sobre Miguel a tua misericórdia. Vocês percebem onde esses 2 atributos se dividem e são aplicados? Ao mesmo tempo, só a cruz pode responder isso. Só a cruz. Vocês conhecem um Senhor mais maravilhoso do que este, irmãos? Conhecem um Jesus mais lindo do que esse? Que amor é esse? Uma outra coisa. Vocês sabiam que eu e você, todos aqueles que nasceram de novo, fazem parte da família de Deus, ganharão ou ganharemos um corpo glorificado igual ao corpo de Cristo. Excetuando uma coisa, que pela eternidade o teu amado Senhor carregará as marcas da cruz sobre o seu corpo. Em sinal eterno de um amor que Ele deu para você. Ele terá as marcas da cruz sobre o seu santo corpo pela eternidade. Isso é amor. Será que eu conheço esse amor?
E se nós não conhecemos esse primeiro fundamento da consagração, como que eu vou viver uma vida de união? Meu irmão, minha irmã, Ele te abraçou e não te deixa ir. E você escapule para lá, escapule para cá. Até quando? O Senhor quer alinhar a nossa vida. Eu estou de camiseta aqui, mas se eu tivesse pensa de camisa de botão em casa. Vamos abri-la? Pega o primeiro botão e coloca na segunda caixa. Tenta consertar aqui para cima. Não é assim que está a tua vida? Você está tentando consertar aqui, né? Não vai consertar. Põe a boca no pó. Põe a boca no pó e fala: Senhor, transforma a minha vida. Arrebenta tudo isso que eu criei. Coloca o primeiro botão na primeira casa. Ele quer ordenar a sua vida, Ele quer ordenar o seu casamento, Ele quer ordenar tudo. Ele quer ordenar. Querido irmão, querida irmã, nós vamos conhecer o amor de Cristo por nós. Porque no primeiro movimento que você tiver, porque nós somos ainda aqueles que habitam na carne, aqueles movimentos que podem nos impulsionar a uma situação que vai entristecer o nosso amado Senhor, o Espírito vai te corrigir e você vai pôr a boca no pó. Senhor, eu não quero te ferir. O que tu fizeste por mim é algo inigualável. Saia desse ambiente com a tua vida ordenada, meu irmão, meu irmão. Senhor, eu me recuso a continuar a mesma. Eu me recuso, Senhor. Eu quero conhecer o teu amor por mim. O irmão Lance Lambert, talvez alguns de vocês leram algum material sobre isso, ele ou dele, esse irmão já está no Senhor. Ele contou uma história uma vez que muito me impactou o coração. Ele disse o seguinte, que ele conheceu uma missionária que tinha um desejo muito grande de ir para a Índia e servir lá na Índia. Vocês sabem que a Índia, dentro da classificação social, é por castas. Então, tem as castas que elas estão na condição de inferiores e você jamais pode migrar de uma casta para outra. É uma qualidade de sociedade. Mas essa missionária desejava muito servir na Índia. Ela queria ir para lá. Aí aquele que é o diretor das missões perguntou: mas você ama o povo da Índia? Eu disse: não, eu não amo, mas eu vou aprender a amar. Você tem certeza? Tenho certeza. E então preparou-se tudo e foi para servir numa dessas castas. E ela serviria também junto a uma equipe médica que estaria nesse mesmo projeto. Mas quando ela chegou na Índia, mais ojeriza e mais, vamos dizer assim, antipatia e mais repulsa ela tinha sobre os indianos. Quanto mais ela convivia, mais ela fala: Senhor, eu não posso viver aqui. Veja que povo! Um dia, um médico, então precisava de alguém, e ela não fazia parte de enfermagem, mas o médico soube que numa das ruas da capital, não sei se Nova Delhi, uma das ruas havia uma jovem prostituta. Ela estava na calçada e chegou até ele que ela estava muito doente e precisava de ajuda. Então ele sai e ele precisava de alguém para ajudá-lo. Ele chamou essa missionária então. E os dois foram rápido até ela. Era uma rua pública. Essa jovenzinha estava estendida na uma das calçadas. E o médico falou assim: você vai precisar segurá-la para que eu possa fazer o tratamento, fazer uma aplicação de injeção inicial. Senhor, eu não posso, Senhor. E com muito custo ela colocou sobre o colo, e aquele cheiro de azedo subiu. Senhor, como que eu posso amar pessoas como essa? O Espírito Santo falou assim: beija. Beija. A missionária beijou a testa daquela jovem. Nasceu uma das mais lindas histórias de um amor de uma missionária num país estranho. Ele nos amou e se entregou. É assim. É assim.
Então, se nós não conhecermos o amor de Cristo por nós, como que nós vamos desfrutar de uma vida de união com Ele? Como? Há tantas outras passagens, há tantas outras maneiras de nós enxergarmos isso, mas aqui está adequado. Vamos dar o segundo passo aqui para ver o segundo fundamento para que nós possamos construir o nosso pensamento sobre o que é uma vida de consagração, que é conhecer os direitos de Cristo sobre mim. Voltem para 2 Coríntios, no capítulo 5, onde nós estávamos, e nós vamos ler o versículo seguinte. Nós lemos o 14, eu quero ler o versículo 15 agora. 2 Coríntios 5, verso 15. Diz assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui está. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Vocês já chegaram a pensar, meu irmão, minha irmã, quando você nasceu de novo, está no pacote algo, e não está em linhas pequenininhas, não, como contrato social, está em letras garrafais. Você não se pertence mais. Nós não somos mais de nós mesmos. Somos de quem? Somos daquele que por nós morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para... Opa! Vocês entendem que é novo nascimento? Pela cabeça nós entendemos, mas nosso coração vive fora disso. Esse é o ponto. Aquele que nasceu de novo não se pertence mais, é o que o texto está nos mostrando. Lembre-se qual que é a direção do segundo fundamento: conhecer os direitos de Cristo sobre mim. Lília, você não se pertence mais, Lília. Você não é mais de você, você é de Cristo Jesus, que deu a vida dele por você naquela cruz. E eu também. Nós não somos mais nossos. Graças a Deus por isso. Porque quando eu governo a minha vida é uma tristeza, irmãos e irmãs. E nós temos aqui algumas passagens que vão nos ajudar a entender isso. Voltem para 1 Coríntios agora, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Suficiente. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por preço. Podemos parar aqui. Está lá na sequência agora, pois glorificar Deus no vosso corpo. Lógico, eu vou glorificar Deus com o meu corpo, porque eu fui comprado por preço. De que maneira meu corpo vai ser utilizado? Da maneira como eu li anteriormente. Eu fui comprado, sou meu, faço o que eu quero? Não. É o que está aqui. E essa palavra, ela é muito importante, ela vai ser repetida no texto seguinte que eu vou buscar para vocês. Significa comprados no mercado de escravos. A palavra que aparece aqui, agorazo, significa sermos comprados no mercado de escravos. Irmãos, quando eu e você nos encontrarmos em pecado, andando pelo nosso próprio caminho, nós éramos escravos do pecado, do diabo, do mundo, da carne, do eu. Escravos. Isso significa que nós estávamos num tronco e não havia absolutamente nada nesse universo que poderia nos libertar. Nada. E a Bíblia fala que nós fomos comprados por preço. Ele nos comprou exatamente no mercado de escravos. Significa o quê? Que há um direito legal de Cristo sobre nós. Não está aqui? Não está legalizado? Quem compra é dono? Quem compra é dono. Então por que eu vivo a minha vida como eu quero? Porque eu não compreendi o que significa consagração. Eu não compreendi o amor dele por mim, eu não compreendi que ele tem direito sobre mim. Nasci de novo, agora sim, agora eu vou tocar minha vida, vou fazer o que eu quero, onde eu quero, acho como eu quero. Ou se você não nasceu de novo, nunca nasceu, ou você está completamente equivocado, vivendo um cristianismo esquisito. Você conhece o tipo de cristão pato? Sabe o que é o cristão tipo pato? Sabe que o pato anda mais ou menos, nada mais ou menos e voa mais ou menos. É o cristão mais ou menos.
Tem muita gente que vive a vida inteira como cristão pato. Tudo é mais ou menos. Não sai do lugar. Até quando? Então o Senhor Jesus nos comprou por preço. Não somos mais de nós mesmos. Há um direito legal, absoluto, que é dele sobre nós. Outro texto que vai aparecer essa mesma palavra de uma outra forma, aqui, Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, apenas um único versículo. Versículo 9. Diz assim: E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Essa palavra compraste é a mesma que nós vimos lá. Ou seja, nós estávamos numa condição de escravidão, no tronco do pecado. E nós fomos comprados por preço. Olha que texto maravilhoso. Ele tem direito sobre nós. O que significa que ele me comprou? O que é dele agora? Então deixa eu te ajudar mais um pouquinho. O que é a nossa alma? A nossa alma é, na realidade, a descrição do nosso ser. Uma alma vivente. O que é a nossa alma? Ela é composta de vontade, mente e emoção. Aqui está, nessa tríade, a característica de cada um de nós. Então, quando o Senhor te comprou, a sua vontade, a sua mente e as suas emoções estão algemadas pelo amor de Cristo. Você pode fazer o que você quer, meu irmão? Não dá, né, meu irmão? Não dá. A sua vontade, a sua mente e emoções precisam estar subjugadas à do Senhor. Se nós não compreendemos esse segundo fundamento da consagração, como que nós vamos, então, avançar? Como que nós vamos compreender o que o Senhor quer nos falar nesses dias sobre uma vida de união com Ele? Um escravo só tem uma opção, é dizer, sim, Senhor. Essa é a opção do escravo. Sim, Senhor. Senhor, não gostei muito dessa ideia, tem como nós aí, tem um sindicato aqui que eu me afiliei, quero os meus direitos. Não, isso é do mundo. Irmão, irmã, possivelmente a sua vida está como está, porque você é dono de você. Você não provou o amor dele por você. Você não sabe o que significam os direitos dele sobre você. Você está vivendo a sua vida. É tempo de colocar a boca no pó, para que o Senhor transforme toda a nossa vida, toda a nossa existência. Amados irmãos, assim era a nossa condição. Todos nós estávamos no tronco, algemados pelo pecado. Nada podia ser feito a nosso favor, do ponto de vista humano. Nem toda a riqueza desse mundo poderia ser juntada para fazer uma negociação. Impossível. Impossível. Apenas mais um texto. Primeira Epístola de Pedro. Primeira Epístola de Pedro. O capítulo é 1. O capítulo é 1, versículo 18 a 20. Vamos ver se preciso dos 3 versículos. 1 Pedro 1, 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Até aqui está bom. Então, a Bíblia está falando que houve uma compra. Fomos comprados. Fomos comprados. Novamente aqui aparece essa realidade de negociação, ou a palavra resgatados aparece aqui. Então, queridos irmãos, aqui está o caminho, que não foi peso de ouro, não foi peso de prata, ou pedras preciosas, ou nada desse mundo. Fomos comprados pelo sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Você e eu precisamos conhecer os direitos de Cristo sobre nós.
Quem sabe alguns de vocês vão lembrar de uma historieta que eu vou contar aqui. Talvez vocês vão até identificar quem contou essa história. Não vou dizer nesse momento. Um jovenzinho, ele esculpiu um pequeno soldadinho. Com a madeirinha, com o canivetinho, foi esculpindo um soldadinho. Esculpiu o soldadinho. Ele gostava muito desse soldadinho, muito. Mas um dia ele perdeu esse soldadinho. Ele perdeu esse soldadinho. E ficou tão triste, porque ele gostava muito desse soldadinho. Mas um dia ele estava passando numa rua e passou perto de uma venda. E viu o soldadinho dele exposto lá, para ser vendido. Aí ele chegou, falou para o dono da venda, mas esse soldadinho é meu aqui. Falei, não, o soldadinho aqui é meu, está aqui, se você quiser, ó, o preço está embaixo aqui, é só comprar. Esse menino ficou, ao mesmo tempo, assim, agitado. Ele foi e fez tudo que precisava ser feito para juntar dinheiro, e juntou daqui, foi lá e comprou o soldadinho. O soldadinho, o que aconteceu? O que ele fez? Ele saiu de lá e começou a cantar, meu, duplamente meu. Meu porque eu fiz, meu porque comprei. Meu, duplamente meu. Meu porque eu fiz, meu porque comprei. Aqui está. Olha que cena que nós temos diante dos nossos olhos. Para encerrar esse segundo tópico e avançar para o terceiro e último, permitam-me falar um pouquinho do livro de Oséias para vocês. Não precisam abrir, não. O livro de Oséias é um dos livros mais lindos que nós temos no Velho Testamento, que trata-nos de uma relação de amor entre Deus e a nação de Israel. Mas uma relação de amor de um Deus que amava profundamente uma nação que sempre se rebelou contra Deus. Então Deus, querendo mostrar a infidelidade do seu povo, então ele pede para Oséias ir na casa de prostituição. Vai lá e toma Gomer, filha de Diblaim, para que se torne sua esposa. Ele vai lá na casa de prostituição, toma Gomer, e com Gomer ele tem um relacionamento, tem um filho de Israel, depois uma filha chamada desfavorecida, depois tem mais um filho chamado No Meu Povo, e por aí vai. Só que nesse relacionamento, então entenda como eu vou colocar para vocês aqui nessa figura. Então Gomer começou, no seu relacionamento com Oséias, a se lembrar dos seus amantes. Começou a se lembrar de quando ela vivia no meio dos seus amantes, ela tinha uma certa alegria. Sabe o que ela fez? Ela abandonou Oséias e foi viver novamente com seus amantes. Foi ver. Mas Oséias amava profundamente a Gomer. Mas ela estava feliz no meio dos seus amantes. Mas chegou um determinado momento onde seus amantes começaram a desprezar a Gomer. E não davam mais presente para ela. Ela gostava de perfumes, ela gostava de vestidos. E Oséias soube disso, e sem que ela soubesse, ele começou a comprar vestidos novos, perfumes, e enviar ocultamente para Gomer, porque ele desejava vê-la feliz, ainda que naquela situação. Só que Gomer foi envelhecendo, ela foi perdendo a sua beleza, a sua tez. E os amantes começaram a desprezá-la, já não tinha mais aquela facilidade de relacionamento, até que chegou num ponto onde Gomer foi colocada no mercado de escravos para ser vendida. Quem apareceu lá? Oséias. Oséias foi lá e comprou Gomer e trouxe. E ele disse assim, dentro dessa história, para vocês entenderem o livro de Oséias, é exatamente isso. Gomer, você é minha por dois motivos. Primeiro, porque eu sempre te amei. E segundo, porque eu te comprei. Minha. Minha porque te amei. Duplamente minha. Te amei e te comprei. Esse é o amor de Deus para com o povo infiel. Esse é o amor de Deus para conosco. Ele não só nos amou, mas Ele tem direito sobre nós, irmãos. Isso é consagração. Isso é vida de consagração. E por fim, vamos para nós concluirmos o que quero dizer com o terceiro fundamento, que é uma resposta, né? Fazer uma entrega voluntária ao Senhor. Ele não nos obriga. Ele nos tirou de um tremedal de lama, de um poço de perdição, colocou nossos pés numa rocha.
Mas ele não fala assim, agora você é obrigado a me seguir. Se alguém quiser vir após mim, não é assim que ele faz? Para entendermos isso, pegue em 1 Crônicas. 1 Crônicas no capítulo 12. 1 Crônicas no capítulo 12. Depois vocês vão aqui buscarem o contexto maior, né? Davi já tinha sido estabelecido como rei, mas ele não estava ainda em Jerusalém. Não havia sido coroado, ainda que ele, por direito, era rei. Aí nós temos no versículo 12 toda a descrição, né, daqueles que são os valentes de Davi, o exército de Davi. Aí chega num determinado ponto, 1 Crônicas 12, versículo 15 inicialmente. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando o Jordão, transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. Aqui mostra uma pequena verdade para nós. Estes que faziam parte do exército de Davi não era rei ainda que espiritualmente ele já estava consagrado a isto. Mas estes passaram o Jordão nas épocas das cheias, para se juntar ao rei Davi. E Davi não havia sido coroado ainda. Então, mas não tinha sido coroado, mas a aprovação era a aprovação divina, que ele seria rei. Por direito, Davi, verdadeiramente, ele era rei. Mas eles não se contentaram, aqueles que faziam parte do seu exército, não se contentaram até o momento onde eles se consagraram voluntariamente a Davi. Querem ver o versículo? Olha o versículo 18, por favor. Então entrou o Espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi. Contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu, os fez capitães das tropas. Essa expressão, nós somos teus, ó Davi. Davi é uma figura de Cristo, clara para nós, figura da realeza. E é interessante que, apesar deles serem de Davi, serem já, vamos dizer assim, aqueles que de fato pertenciam a Davi por direito, eles viram a necessidade de dizer, a partir do coração deles, nós somos teus. Isso chama-se entrega voluntária a Cristo. Isso chama-se uma entrega deliberada de cada um de nós diante do Senhor. Davi é a figura de Cristo, o grande rei. Então, até que o nosso Senhor Jesus Cristo venha a esse mundo e estabeleça o seu reino, porque Ele é aquele que tem todo o direito, nós o declaramos rei hoje. Ele é o rei da nossa vida. Voluntariamente, nós, verdadeiramente, nos consagramos a Ele. Assim como aqueles do seu exército fizeram. Somos teus. Então, lá no teu coração, diga assim: eu sou teu, Senhor, eu sou tua, Senhor. Isso chama-se consagração voluntária. Vamos para o livro de Romanos, nós estamos caminhando para o encerramento. Romanos, no capítulo 6. Algumas passagens que nos remetem a essa realidade de uma entrega voluntária. Romanos 6, versículo 13. Vejam só o que a palavra de Deus diz: nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Isso é consagração voluntária. Isso é uma atitude, é uma resposta do seu coração. Por isso que eu disse que o terceiro fundamento é uma resposta ao amor dele por nós, aos seus direitos sobre nós. Diante disso, então, Senhor, eu quero oferecer todos os membros do meu corpo para que sejam membros que glorifiquem o teu nome, sejam membros e instrumentos de justiça. Você já fez isso, meu irmão, minha irmã? Isso é extremamente importante, imperioso, inegociável.
pegar mais um outro versículo aqui. Versículo 19. Mesmo capítulo 6 de Romanos. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade. Para a maldade, assim oferecei vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Está aqui. Isso é necessário. Isso é uma resposta nossa. É uma resposta nossa. Então, queridos irmãos, esses são os 3 fundamentos da consagração. Conhecer o amor de Cristo por nós, ou por mim, eu posso particularizar. É conhecer os seus direitos sobre nós, sobre mim, e é fazer uma entrega voluntária ao Senhor. Para que tenhamos uma vida de união com Cristo, é necessário que esse primeiro aspecto que eu estou colocando para vocês seja algo extremamente cravado no seu coração. Nós não passaremos de lição se isso não for real na sua vida, nem na minha. Então você precisa refletir sobre isso. Que o Senhor nos ajude nesse assunto, irmãos. Amém. O Senhor nos ajude para que nós possamos, de fato, ter essa vida de união com Cristo. A consagração é algo inegociável. Isso fala não só do teu testemunho pessoal, mas do testemunho coletivo. Então que o Senhor nos ajude